Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer imenso estar aqui, revendo várias pessoas, conhecendo várias outras, voltando à equipe do Vladimir Herzog, que sempre me acolheu tão bem, e falando de um tema que é um tema difícil de ser abordado hoje, porque é um tema que é quase não dito muitas vezes, que é o da educação em direitos humanos, e é um tema tão necessário. Eu digo que nós somos muito rebeldes hoje de falarmos dessas questões, porque a gente pouco tem dimensionado a importância da educação em direitos humanos. Por isso que eu vanglorio muito esse encontro, o projeto Respeitar é Preciso, as comissões de mediação de conflito, que a gente possa levar esse tema da educação em direitos humanos avante. E, quando eu pensei no que eu traria para vocês, eu falei bastante com uma professora muito querida, que é a professora Flávia Schilling, e nós pensamos em várias coisas para trazer aqui para vocês, e eu separei alguns trechos da própria Declaração dos Direitos Humanos e alguns trechos da professora Flávia Schilling para que a gente pense nessas questões. E eu dei o nome da minha fala de Os Direitos Humanos e a Educação, Disputas e Pactos Necessários. Disputas porque eu vou assumir aqui que os direitos humanos e a educação em direitos humanos ela é um palco de lutas. Então, a gente tem as nossas lutas. Então, a gente tem, por exemplo, aqui essa luta da Comissão de Mediação de Conflitos. E a gente vai usar a questão dos direitos humanos para que essa seja uma luta nossa. Então, abordar a questão dos direitos humanos para que seja uma questão relevante na Comissão de Mediação de Conflitos. E dos pactos necessários, justamente para que a gente possa sair daqui, desse primeiro grande encontro, com um pacto, com uma ideia central de que essa educação em direitos humanos ela pode ser a nossa norteadora nessas comissões de mediação de conflitos. E aí, para provocar um pouco, eu trouxe essa imagem do Escher, que é de 53, chamada de relatividade, porque, quando a gente fala em direitos humanos, a gente tem essa ideia do que seria mais importante. Seriam os saberes universais, daqueles que são aceitos por todos. Afinal, a Declaração dos Direitos Humanos ela sempre começa ou com todos ou com ninguém. Isso é muito interessante. Ou seriam os saberes particulares, os saberes de cada povo, os saberes de cada uma das regiões, por exemplo. E a gente acha que não tem conflito nesses saberes universais e nos saberes particulares. Quando a gente fala em educação, a gente consegue, através da valorização da diferença, trabalhar o máximo que a gente consegue em educação em direitos humanos, que é a busca pela igualdade. Então, aí eu já estou delineando um pouco o chamado, esse pacto que eu quero trazer para vocês aqui. E quero falar que eu estou muito feliz de dividir com essa mesa, poder rever a Lucilene, conhecer vocês, que é sempre uma oportunidade de diálogo tão premente, que a gente tem pouco hoje em dia, a gente dialoga pouco, né? Como foi dito pelo Rogério, pelo secretário, a gente tem pouco um momento como esse em que a gente pode explanar ideias, trocar ideias e falar dessas coisas que nos acontecem hoje, nesse exato momento. Né? Então, a gente traz aqui uma ideia da necessidade de se fazer a crítica. E a crítica é olhar para o contemporâneo, né? A gente ser capaz de se afastar um pouco do nosso presente, daquilo que nos rodeia, como se fôssemos peixes no aquário, que pulássemos, dessemos uma respirada e voltássemos para o aquário. Mas, então, como é que a gente consegue, dentro do nosso espaço, fazer a crítica desse mesmo espaço? Então, a ideia é essa, né? Como é que a gente consegue, juntos, pensar em situações, pensar em relações em que a gente possa fazer a crítica do que a gente vive para pensar nessas questões. E eu gostaria de fazer a crítica de um conceito que nos acomete a todos nós e faz parte da Declaração dos Direitos Humanos, que é o conceito de vida. Então, queria dividir isso com vocês. Então, primeiro, trazer essa ideia da Flávia Schilling de mostrar a possibilidade de uma leitura dos direitos humanos, os grifos são todos meus, como campo de luta privilegiado na contemporaneidade. Vibrante,
tenso, não é fácil, tá? Porque senão fica muito no abstrato. Educação em direitos humanos, a gente quer tirar do abstrato e trazer para a prática. Permeado por conflitos entre leituras e interpretações de direitos, marcado pela pergunta central da crítica sobre como seremos governados. E aqui, a Flávia, quando ela usa a palavra governados, não é no sentido somente político, mas é governados o si e o outro, né? Como é que a gente se porta perante o outro? É governado dessa maneira, não é? Então, assim, a gente acredita que a educação em direitos humanos seja o campo mais vibrante, mais tenso da contemporaneidade para a gente abordar essas questões. E a Declaração dos Direitos Humanos é super recente, não é? Quando a gente pensa no final da Segunda Guerra Mundial, 1948, a data da declaração. Então, é pouco tempo ainda que a gente tem para pensar na barbárie que foi a Segunda Guerra Mundial. E eu lembro aqui um texto muito famoso do Adorno, chamado Educação após Auschwitz, em que ele se pergunta que tipo de educação é possível depois dos campos de concentração. Que tipo de educação é necessária para que aquilo não mais se repita? Afinal, a Alemanha era uma nação que tinha muitos literatos, tinham muitos filósofos, mas o partido nazista era composto 80% de médicos, mas, mesmo assim, a barbárie não foi evitada. Então, Adorno se pergunta, que educação é necessária para evitar a barbárie? Aqui a gente pode trazer para o nosso contexto e que educação é necessária para evitar a violência. O conflito não, como lembrou o secretário, porque ele traz algo de positivo para a gente repensar as relações humanas. Mas o que a gente não quer são relações violentas na escola de todos os tipos, alunos, professores, professores, equipe gestora, alunos, equipe gestora, enfim, todas as dimensões das relações sociais na escola. Como é que a gente evita esse tipo de coisa? Então, eu estou conclamando a vocês por essa leitura vibrante e tensa também de uma educação em direitos humanos. É vibrante porque tem ali um campo de possibilidades, são 30 artigos da Declaração dos Direitos Humanos, e a gente pode transformar esses 30 artigos em milhares de práticas em educação em direitos humanos. E, claro, o seu potencial é enorme, não é? Quando a gente pensa na educação em direitos humanos, aqui a Flávia Schilling de novo, em sala de aula podemos focalizar a maior parte do que nos acontece hoje, desenvolver atividades que permitam, o grifo é meu novamente, problematizar o presente e nos posicionarmos em relação a esses acontecimentos. E o mais importante, trata-se do único documento laico que diz de como poderemos viver juntos. Eu acho que isso é muito importante para a gente levar em consideração, não é? A gente pensar numa educação em direitos humanos, ou como o projeto Respeitar é Preciso aborda a questão do respeito mútuo, como um documento laico que une a todos nós e que está acima das diferenças religiosas, das diferenças de raças, das diferenças de gênero, das diferenças de sexualidade, porque aborda a todos igualmente, porque dá dignidade de direitos a todos. Então, por isso que tem esse conteúdo tão forte, tão vibrante, como eu disse a vocês. E aí eu trago aqui o artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Eu daria até de sugestão que as equipes fizessem esse trabalho de lidar com a declaração, para lidar com as comissões mediadoras de conflito e para definir os termos da declaração de como cada comissão entende esses termos para trabalhar com educação em direitos humanos. Mais uma vez, para sair do abstrato e a gente pensar em práticas de direitos humanos. Então, assim, o que é vida? Será que a vida de que fala a declaração é simplesmente um ser vivente? É simplesmente já fazer parte, estarmos vivos? Isso basta para nós? Eu não estou satisfeita com só viver, né? Não sei os colegas. Mas a gente pode pensar numa outra ideia, que é a ideia de vida digna, que eu trouxe aqui para vocês, né? Queremos vida ou queremos vida digna?
Então, o que a gente quer levar em consideração nas nossas escolas é que a gente tenha, de fato, uma vida digna, que a gente possa viver de acordo com aquilo que a gente julga bom para nós e bom para os outros. Só que isso não é fácil. Quantas vezes nós nos sentimos impotentes perante os problemas alheios, nós nos sentimos pouco capazes de fazer a diferença. Então, a ideia é essa, a ideia é a gente se juntar criticamente e pensar no que a gente pode fazer a partir, por exemplo, das comissões mediadoras de conflito. Então, o que é possível fazer a partir delas? Como é possível nos unirmos a partir desse foco, por exemplo, da vida digna? Não é? Queremos vida digna, queremos uma vida com respeito. Como isso é possível? Então, todas as disputas que envolvem o conceito. Então, quando a gente fala de vida, tem disputas de quando a vida começa, de quando a vida termina, de qual o melhor jeito de se levar essa vida. Eu sempre digo para os meus alunos que eles têm a função de, no mínimo, me ultrapassar. No mínimo. Tudo que eu quero é que eles me deixem assim, comendo a poeira deles. Né? Eles têm que me ultrapassar de qualquer maneira. Então, a ideia é essa, né? Como é que a gente vai fazer com que os nossos alunos nos ultrapassem, nos deixem muito pequenos perto deles? Porque essa seria a coisa mais forte para se fazer. Né? Eu já disse isso para algumas pessoas, mas eu li um livro que me tocou muito, chamado Raça, Inteligência e Educação. Nesse livro, é um livro de psicologia da década de 70, então parece uma coisa tão distante, mas foi ontem. Né? Então, o autor ele usa testes de psicologia de QI, porque foram aplicados testes de QI no sul dos Estados Unidos para provar que negros e brancos tinham inteligências diferentes. Ele não se conformou com isso e ele aplicou os testes novamente para provar que não, que negros e brancos tinham, as crianças negras e brancas tinham a mesma inteligência, não é? Que aquilo era um absurdo. Quando ele foi dar devolutiva na escola desses testes, o que aconteceu? Vários pais racistas, inclusive da Ku Klux Klan, falaram, olha, a gente não quer ouvir isso aqui. Jogaram tomate nele, jogaram pedra nele, fizeram um maior escarcéu, e um dos pais chegou nele, isso está descrito no livro, e disse o seguinte, e isso me marcou muito e eu queria dividir com vocês, que ele falou assim, não me venha com seus fatos, pois eu já tenho as minhas convicções. Então, eu queria muito entender, e conclamo vocês a entenderem comigo, como é que se cria uma convicção. E como é que a gente vai criar uma convicção de educação em direitos humanos, a partir da Comissão de Mediação de Conflitos. Né? Então, que tipo de convicção é essa que a gente se fecha e não ouve mais? Então, como é que se cria uma convicção? Eu acho que é uma boa pergunta para a gente começar a pensar juntos, né? A pensar nessas comissões. Então, como é que se criou uma convicção, por exemplo, de que a punição deve ser necessária em quaisquer circunstância? Como é que se criou uma convicção de que aquele aluno não pode me ultrapassar? Como é que se criou uma convicção de que daquela comunidade ela tem um certo nível e ela não ultrapassa aquele nível? Quantas convicções, às vezes, estão presentes no nosso dia a dia, entre os professores, entre os alunos, entre os pais, entre a equipe gestora, enfim, várias convicções que, às vezes, nos impedem de pensar nessa questão dos direitos humanos com mais amplitude. Né? Então, e os direitos humanos, como eu falei, ele é um palco de disputas. É uma declaração de 30 artigos, o artigo 26 é sobre educação, eu nem trouxe, porque eu acho que todo mundo já deve conhecer, mas eu queria pensar nesse artigo 3º, direito à vida, à liberdade e à segurança. Vocês querem direitos mais tensos do que liberdade e segurança? Parece que a gente abriu mão da nossa liberdade em prol da nossa segurança. Não é verdade? Então, como é que a gente faz para ter na escola o direito a uma vida digna, à liberdade e à segurança ao mesmo tempo? Então, eu conclamo vocês a pensarem comigo, eu deixei, inclusive, meu e-mail, né, vocês podem me escrever, a gente pode continuar essa conversa, a tentar ver como que as escolas podem ser palco disso.
Como que as escolas podem ser protagonistas disso? Porque é verdade que as escolas refletem muitos valores sociais, mas é verdade também que as escolas criam muitos valores sociais. E que isso é muito importante. Eu sempre penso nas escolas como uma usina de ideias. As escolas produzem várias ideias, produzem valores. E essa é a ideia que nos une aqui hoje. Que tipo de valores iremos produzir a partir das nossas práticas? Não é? E educação em direitos humanos, como diz a professora Maria Vitória Benevides, ela toca coração e mentes. Não adianta eu decorar a declaração, conhecer todos os artigos da declaração e não ter uma prática de direitos humanos. Então, se na minha escola as pessoas não se cumprimentam, se na minha escola as pessoas não se tratam com respeito, aí não adianta ler toda a declaração se ela não faz parte do nosso dia a dia. Então, tem essas questões também. Então, eu trouxe aqui campos de luta, para a gente pensar na declaração. E a primeira, o artigo 1, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Acho que os tempos atuais têm nos faltado isso, esse espírito de fraternidade. A gente nem no elevador consegue conversar mais direito, não é verdade? Aliás, as pessoas brigam por causa de clima. Já viram isso? Ai, está calor. Não, eu gosto do frio. O outro já fecha a cara. Parece que tudo é motivo para que uma situação ruim aconteça. Então, como é que a gente faz para pensar num espírito de fraternidade entre as pessoas, de fraternidade entre os povos, entre as pessoas? E, assim, a declaração não tem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Eu acho isso fundamental para a gente abordar. Como é que a gente se trata sem nenhuma diferença desse nível? Assim, como é que a gente se trata respeitando o outro em sua diferença? Não é? Para que essa diferença não se torne um fator de hierarquia, que essa diferença não o torne menor. Essa é a grande questão da diversidade no currículo. Como é que a gente faz para que aquela diferença não inferiorize nosso aluno, não inferiorize nosso professor, mas que ela seja uma diferença que seja respeitada. Então, a gente luta pela igualdade dessa diferença. Então, isso, nossos currículos, eles são essenciais, porque o que todo movimento social quer é fazer parte do currículo. Já repararam nisso? O currículo é um grande campo de disputa. Não há um só movimento social que não queira fazer parte do currículo, que não queira abordar o currículo, porque é o maior campo de disputa dentro de uma escola. Não é? É a partir do currículo que a gente permite e que a gente impede, como a gente vai ver mais para frente aqui. Eu trouxe para vocês uma fala de um filósofo contemporâneo, Michel Foucault, morreu em 84, mas o Michel Foucault, quando ele foi convidado para dar aula no Collège de France, que é uma instituição muito famosa, onde as aulas são livres, não tem presença nem nota, então o povo francês é quem paga, os professores, e depois essas aulas são devolvidas para todos que quiserem assistir, franceses ou estrangeiros, nesse colégio. Quando ele foi dar a aula inaugural desse colégio, ele falou da ordem dos discursos, do que seriam os discursos como enunciados, acontecimentos, que tem também campos de batalha. Então, eu estou vendo aqui os direitos humanos como um dos tipos de discurso que entram na escola. Tem vários, os direitos humanos, por isso que eu estou chamando de campo de luta, para a gente agarrar ele muito firmemente, muito fortemente. Tá? Então, olha só, sabe-se que a educação, embora seja de direito, um instrumento graças ao qual todo indivíduo, em uma sociedade como a nossa, pode ter acesso a qualquer tipo de discurso. Essa é a ideia, nossos alunos têm acesso a muitos discursos. Segue em sua distribuição no que permite e no que impede. Então, é isso que eu queria que vocês saíssem pensando daqui hoje. O que a gente permite
e o que a gente impede que as nossas escolas fomentem. As linhas que estão marcadas pela distância, pelas oposições e pelas lutas sociais. Todo o sistema de educação é uma maneira política de manter ou modificar a apropriação dos discursos. Então, eu acho que a gente está vivendo agora exatamente esse momento. A gente está vivendo uma situação política de mudança de discurso. É isso que nos une todos aqui. Por isso que eu estou super feliz de estar aqui, que eu acho que é um momento histórico. De estar aqui com todos vocês, a gente pensando em educação em direitos humanos, pensando nas comissões mediadoras de conflito e pensar os direitos humanos, de fato, como prática, com os saberes e poderes que eles trazem consigo. E, para encerrar, pensar nas comissões de mediação de conflito como práticas que fazem a diferença. E aí, é claro, eu trago como exemplo o projeto Respeitar é Preciso. A gente tem já esse projeto acontecendo na cidade e que a gente possa fazer uma espécie de pacto aqui hoje dessa educação em direitos humanos e que a gente possa sair daqui pensando nessa ideia, não é, do respeitar é preciso, do respeito mútuo, então, de disseminar a cultura de educação em direitos humanos nas escolas por meio da adoção do respeito mútuo e do respeito à diversidade, não é? O objetivo do respeitar é preciso, repudiando, assim, qualquer forma de violência no convívio escolar. Então, como é que a gente pensa no eixo do respeito mútuo como uma prática no nosso dia a dia e como é que a gente vivencia isso? E aí eu trouxe duas imagens só para a gente ver. Eu adoro essa imagem, é de uma artista plástica paulistana chamada Edith Derdick, não é? E chama Livro de Artista. E eu pensei na Declaração dos Direitos Humanos como esse texto que é escrito e reescrito por várias mãos, várias interpretações, várias abordagens, e que vocês também terão a sua interpretação nas suas unidades escolares do que seria uma educação em direitos humanos, mas que a gente fechasse juntos num pacto pela vida digna, num pacto pela escola justa, que é a nossa maior pergunta e nosso maior anseio, né? Como a gente consegue uma escola justa? E como a gente consegue uma escola justa no meio de todos esses textos, né? Tem aqui mais uma página, e aí ela tem uma outra obra chamada Paralela, que eu acho que é bacana para a gente pensar nisso, que são os livros sendo costurados, né? Sendo puxados de um lado e do outro, para a gente também pensar em como tem várias vertentes que se propõe a pensar a educação em direitos humanos e que a gente está no palco dessa luta, está no palco dessa disputa. Então, que a gente possa, juntos, ter uma ideia de educação em direitos humanos a partir do projeto Respeitar é Preciso e que a gente possa, juntos, pensar no que seria uma vida digna e mudar e ampliar nossas convicções. Muito obrigada.